Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um livro que foi lançado esses dias no cinema. O livro é As 5 Passos de Você, que tem 3 autores e eu não sei falar o nome de nenhum desses autores, mas enfim. Esse livro aqui, na verdade, ele foi escrito com base no roteiro do filme, então ele é praticamente o livro do filme. Eu ainda não assisti esse filme, mas já me disseram que é muito parecida com o livro, são muito poucas as cenas que não tem no filme, então ambos são muito parecidos, já que o livro foi escrito com base no filme. E esse livro é um dos lançamentos da editora Globo Out, e eu vou resenhar esse livro aqui pra vocês hoje, contar se eu gostei da história, como é a história e tudo mais. Nesse livro aqui nós vamos conhecer 2 adolescentes, a Stella e o Will. Ambos têm fibrose cística, que é uma doença crônica do pulmão, que faz com que eles tenham menos capacidade pulmonar, ou seja, eles respiram com mais dificuldade, e isso só vai aumentando ao longo da vida deles. A Stella descobriu a fibrose cística quando ela tinha apenas 6 anos. Então, desde os 6 anos ela luta contra essa doença, mas agora, quando ela já tem 17 anos, ela está praticamente tomada com a doença, ela tem apenas 35% da função pulmonar dela, ou seja, ela respira com muita dificuldade. E a Stella, ela é muito organizada com o tratamento dela, ela deixa todos os remédios que ela tem que tomar bem certinhos, ela segue tudo que os médicos dizem pra ela à risca. Então ela é uma ótima paciente, segue todo o seu tratamento certo para que um dia ela consiga fazer um transplante de pulmão para que ela tenha mais tempo de vida, né? Isso não vai curar tudo, ela não vai fazer com que ela viva, tipo, 50 anos, mas pelo menos vai dar mais alguns anos de vida pra Stella. Então por isso que ela faz tudo certinho pra que ela possa, sim, receber esse pulmão, né, um dia e aí viver mais anos. Já o Will, ele é totalmente diferente da Stella, ele não tá nem aí pro tratamento dele, porque ele também descobriu a fibrose cística novo, porém, quando adolescente, ele contraiu uma bactéria chamada B. cepacia. Essa bactéria, ela toma conta do organismo, piora a fibrose cística, porém, como ela toma conta do organismo, não tem como fazer um transplante de pulmão, porque assim o paciente receberia um novo pulmão e as bactérias iriam contaminar esse pulmão novo e não ia adiantar nada. Então esses pacientes que contraem esses tipos de bactéria que não tem cura, que são bactérias resistentes a antibióticos, eles excluem da lista de transplante, porque não adianta, o pulmão vai ser contaminado novamente em pouco tempo, então eles preferem dar mais anos de vida para outras pessoas do que apenas alguns meses para esses pacientes. E o Will, ele já viajou ao mundo para fazer tratamentos experimentais, para tentar combater a B. cepacia, para que ele seja curado da B. cepacia e aí possa entrar de novo na fila de transplantes de pulmões. A mãe dele faz de tudo para que ele faça todos os tipos de tratamentos possíveis que existem. E o Will, ele simplesmente não gosta, ele quer conhecer o mundo, ele quer viver cada dia intensamente, porque ele sabe que os dias dele são contados. E ele não vê a hora de fazer 18 anos e sair dos hospitais e poder conhecer o mundo, que é o grande sonho dele. Dá pra ver que os dois são muito diferentes. E eles vão se conhecer no hospital, né, que a Stella está internada, porque ela está com muita dificuldade de respirar, também com uma suposta infecção. Então ela está internada em observação no hospital. Como de costume, ela geralmente fica lá mesmo. Ela passou a maior parte da vida dela lá. E o Will, ele também está lá no hospital, porque ele está fazendo um tratamento experimental contra a B. cepacia. Porém, ele não segue tratamento, ele não tá nem aí, não toma os remédios direito, sabe? Ele só quer fazer 18 anos, que vai ser logo, pra ele poder sair de tudo isso. E os dois se conhecem. Depois de muitas brigas, muitos confrontos, eles vão se apaixonar, vão virar amigos e eles vão se apaixonar. Porém, os pacientes que têm fibrose cística, eles não podem ficar muito perto uns dos outros para que não haja contaminação entre eles e piore a doença que eles têm. Então, eles têm que ficar pelo menos a 6 passos de distância, com máscara e tudo mais, mas no mínimo 6 passos de distância. E aí o Will e a Stella vão querer muito quebrar essa regra para se aproximarem mais, poderem se tocar e tudo mais. Mas será que eles vão fazer realmente isso? Será que eles vão descumprir todas as regras para poderem ficar juntos? É uma história bem fofinha, um pouco clichê, mas eu gostei bastante dessa história, porque eu senti que a autora, ela realmente teve a missão de conscientizar as pessoas com a fibrose cística, sabe? De falar, olha, essa doença existe, esses pacientes sofrem muito com ela. Ela mostrou muito da rotina dos pacientes, uma rotina que eu acho que não seja uma rotina real, sabe? Porque imagina que um paciente vai tomar remédio com flan de chocolate. Mas, enfim, né?
mas mostra a rotina dos pacientes, o tratamento, como é pra eles, como é não respirar. Eu senti muito isso, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas parece que eu me senti no lugar deles, sabe? Subir uma escada, um lance de escada e já está com os pulmões ardendo, não consegui respirar, sabe? Aquela coisa. Então eu realmente senti todo o drama da história, toda a tensão dos pacientes, dos personagens em relação à fibrose cística e tudo que isso causa. Mas o livro, ele não é só tristeza. Ele tem muitas partes engraçadas. O Will, ele simplesmente ri da morte, então assim, tem muito humor nesse livro. Tem outros personagens também que traz mais alegria pra história. Enfim, é um livro com muita emoção e muita empatia, porque você realmente se coloca no lugar do Will e da Stella. E nesse livro aqui, nós temos a narração dos dois. Então os capítulos são intercalados da narração da Stella e da narração do Will. Então você vê a visão que eles têm sobre a doença, sobre o que eles querem pra vida deles, que são totalmente diferentes, né? Dos dois. Então você conhece a mente de cada um, de cada personagem, e entende o porquê que eles querem aquilo. Porque a Stella, ela quer viver, ela quer seguir o tratamento dela à risca pra que ela possa fazer o transplante e viver. E o Will não. O Will, ele quer sair do hospital e conhecer o mundo, é isso que ele quer. Então você conhece essas duas perspectivas diferentes e você entende isso. E é interessante porque até mesmo os personagens, eles se colocam no lugar um do outro pra tentar fazer isso também, sabe? Ter um pouco mais de empatia e entender a escolha do outro. O que eu achei muito interessante, esse livro aqui, ele é cheio de empatia, cheio de emoção, de humor também, e é muito interessante, eu gostei bastante. A narrativa é super leve, a escrita eu achei muito gostosa. É um livro que você lê super rápido, realmente parece ser aquele livro do filme, sabe? Parece que você está assistindo um filme. Ele realmente foi escrito pra você ficar pensando nas cenas como se fosse um filme mesmo. O que eu achei bem interessante, é uma leitura super rápida, ele não é muito compridinho. Ele tem aí mais ou menos 282 páginas. Então não é um livro muito comprido, é um livro super gostoso, que ele tem muita conscientização sobre a fibrose cística, não apenas sobre essa doença, mas tem um foco a mais nela, sobre a rotina dos pacientes, sobre a perspectiva diferente dos pacientes sobre a vida, sobre o que eles querem para eles mesmos. E também aqui tem muita empatia, vai fazer você pensar mais sobre a escolha do outro, sobre a vida do outro, aceitar mais a escolha que outras pessoas têm. Enfim, eu gostei muito desse livro, é um livro muito interessante, que eu adorei. Me emocionei em algumas partes, ri em algumas partes também, mas foi um livro que abriu os meus olhos bastante, então eu recomendo pra todo mundo. E essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam esse livro. Se você já leu ou assistiu o filme, me fale aqui o que você achou nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião, e até a próxima!